Olá, que Deus abençoe você abundantemente. Nós estamos meditando agora no Novo Testamento, em ordem cronológica. Estamos em Atos capítulo 14. Estamos vendo toda a formação da igreja primitiva, como ela se expandiu, como ela chegou até nós hoje. Nós estamos vendo como que os apóstolos foram sendo separados, cada um seguindo o seu propósito divino para ele, e também a formação do apóstolo Paulo, né? Que agora ele vai receber o nome de Paulo porque dos gregos, Saulo como judeu, mas ele então vai expandir todo o trabalho para o mundo gentil, né? Os apóstolos, discípulos do Senhor Jesus, diáconos, enfim, todos aqueles que serviam naquele tempo, muitos deles priorizavam a nação de Israel, mas agora vem Paulo para fazer com que os gentios recebam a palavra da salvação. E chegou a nós, graças a Deus. E como sempre, eu peço a Deus que dê o esclarecimento à palavra dele, e peço que você partilhe esse vídeo, dê o seu gosto também, tá bom? Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, queremos entender a tua palavra, saber nos conduzir nesse mundo e saber como que o Senhor quer que nós venhamos agir. Fale conosco, eu peço isso. Amém. Atos 14. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Bom, eu só consigo ver uma coisa, né? O trabalho do próprio diabo, semeando a semente da dúvida no coração dos incrédulos para tentar semear nos outros, né? No 3, detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho, a palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizesse sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. O comentário diz o seguinte: dividiu-se a multidão da cidade. A pregação do evangelho causa, inevitavelmente, uma separação. Alguns concordam e aceitam a palavra de Deus, enquanto outros a rejeitam. Isso explica o que o Senhor Jesus disse a respeito de trazer divisão e não paz ao mundo. Vamos conferir? Lucas 12, 51. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes disseção. E eu me lembrei aqui agora que o Senhor Jesus falou assim, que não tem como colocar, por exemplo, um remendo de um pano novo num tecido velho. Não tem como colocar vinho novo num odre velho. Então, o velho é a velha lei. Esses que se tornaram incrédulos e se dividiram, nada mais são aquelas pessoas que queriam manter as tradições religiosas que não traziam nenhum resultado. E eles não queriam aceitar o novo. Então, se eles não se desfizessem do velho, não teriam como aceitar o novo. Então, tem muita gente assim, que elas trazem velhas tradições religiosas ou culturais, e elas não assumem o novo, que é o Senhor Jesus. Então, isso impede elas de conhecer a Deus. E então, a tradição que eles tinham estava impedindo eles de ter os olhos deles abertos para o Senhor Jesus. Assim também a pessoa, por exemplo, que ela quer se manter no pecado, ela quer se manter no erro, ela quer se manter na posição. Porque, por exemplo, tem pessoas que chegou numa posição, mas ela, para chegar ali, ela teve que mentir, enganar, pisar nos outros. E se ela for agora falar a verdade, ela vai perder aquilo. Então tem gente que não quer perder o que ela tem. Então ela quer manter aquilo. Quantos testemunhos eu já vi de homens que traíram a esposa não sabia. Mas quando se converteu, eles se sentiram tocados pelo próprio Deus a confessar isso às esposas, mesmo sabendo que poderia perder o matrimônio. Mas eles estavam decididos a se livrar daquele fato, quer dizer, eles estavam decididos a sacrificar suas vontades. E é o que muitas vezes não acontece. Não é que a pessoa que vem à igreja não está ouvindo, ela ouve, mas por vezes ela não quer mudar. É a tal, né? O Senhor Jesus disse que não podemos servir a dois senhores, a Deus e Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro, mas pode ser
qualquer outro bem material nesse mundo que a pessoa troca, né? Troca Jesus por qualquer outra coisa. Continuando no 5. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. E estava assentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Então, olha só como que é o ministério do Espírito Santo, né? Eles foram para esse lugar e havia um homem ali, né? Esse homem coxo dos pés, desde o ventre da sua mãe e nunca havia andado. Quer dizer, haveria um milagre, aconteceria algo para chamar a atenção das pessoas. E Jesus, então, ele sempre busca chamar a atenção das pessoas através das suas maiores necessidades, né? E aí diz aqui, e ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. O comentário diz, fé para ser curado. A ordem de Paulo para que o coxo firmasse os pés e se levantasse parecia uma loucura. Mas ele deu essa ordem após ver que o homem tinha fé para ser curado. Portanto, sua cura se concretizou quando ele se dispôs a obedecer. Isso mostra que a fé só pode ser provada com atos de obediência. Essa fé prática é que faz o Espírito Santo operar os seus milagres. Então, eu acho isso aqui muito profundo e forte. Primeiro, porque ele viu fé. Então, eu preciso ter fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós estamos absorvendo o Espírito dela. Então, é nessa fé que nós temos que nos movimentar para alcançar o milagre. Ele viu fé. Será que Deus olhando para mim, será que olhando para você, ele está achando essa fé? 11. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. E chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. O comentário, fizeram-se os deuses. A ignorância espiritual fez com que o povo adorasse Paulo e Barnabé como se fossem deuses. A mesma estratégia que o diabo usou naqueles dias, usa hoje ao tentar elevar o ser humano à condição de ser divino. Isto é, a intenção de Satanás é rebaixar a santidade de Deus e supervalorizar a força interior, o ego e a autossuficiência, fazendo o homem crer que, sozinho, é incapaz de seguir seu próprio caminho. No entanto, o que ele precisa é do Senhor Jesus, o único ser superior e perfeito capaz de conduzir os seus passos. Isso me fez lembrar que a instituição, né, a religião oficial quase que no mundo inteiro, me fez um dia pensar que um homem, ele era o representante legal de Deus na Terra. Então quem se dirigia a ele estava se dirigindo a Deus, quem ouvia ele estava ouvindo a Deus. E isso se perpetuou dentro de mim durante muitos e muitos anos, até eu entender que Deus fala por meio da sua palavra. Hoje nós temos a palavra escrita, então Deus quer falar através dela. E o homem é falível, né? Ele é cheio de falhas, de erro. E mais, né? Para finalizar essa minha frase aqui, o que eu estou falando, Jesus rasgou o véu quando morreu, crucificado na cruz, e consumou o pecado. Então, o caminho foi aberto para mim e para você. Ele pode ser o representante de Deus, mas eu também sou. Você também é. Todos aqueles que se tornam filhos de Deus se tornam representantes de Deus na terra, porque o véu foi rasgado. Nós nos formamos como uma nação de sacerdotes, aqueles, claro, que sacrificam sua vida, né? São sacrifícios diários. Então, é isso que Deus quer, que você mantenha-se firme. Aquele povo,
já estava acostumado àquela adoração a esses dois deuses, né, Júpiter e Mercúrio, e acharam que eles eram os deuses encarnados, agora estavam diante deles. A ignorância da religião faz isso, cega a pessoa. 14. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessa vaidade ao Deus vivo que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. O comentário do 15 diz: Por que fazeis essas coisas? Os servos de Deus nunca devem se esquecer de que toda honra, glória, louvor e adoração pertence unicamente ao Senhor Jesus, pois é Ele quem realiza os milagres extraordinários na vida das pessoas. Nós não passamos de homens e mulheres cheios de falhas, mas o nosso Senhor é santo e perfeito. Foi isso que Paulo e Barnabé falaram para aquela multidão. De fato, eles fizeram certo corrigindo aquelas pessoas para não permanecerem daquela forma. No 16, o qual, nos tempos passados, deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. O comentário: em seus próprios caminhos, Paulo explica às multidões que Deus sempre deixou as nações andarem em seus próprios caminhos para que voluntariamente o reconhecessem como Senhor. Isso mostra que o Altíssimo não é um ditador que obriga o ser humano a lhe render honra e louvor. Pelo contrário, ele é justo, espera ser amado pelo que é e não apenas pelo que faz. A liberdade que o Senhor concede mostra o seu infinito amor pela humanidade, pois, mesmo sabendo que o ser humano tem sofrido pela própria teimosia, não o obriga a adorá-lo. Ele espera que cada pessoa tome a atitude de recebê-lo livremente como seu Deus, para que assim tenha a vida restaurada. E isso nós vemos lá em Gênesis, né? no Éden. Deus criou o homem, mas ele não criou obrigado a adorá-lo, né? Ele tinha uma porta para se libertar, que era a árvore do conhecimento e do mal. E ele decidiu, então, se libertar de Deus, né? Mas olha a consequência. Será que valeu a pena? No 17, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-nos chuva e tempos frutíferos, enchendo de mantimento, de alegria os nossos corações. Comentário: Deus dá testemunho de si mesmo. Apesar de muitos usarem a liberdade que possuem para desprezá-lo, o Senhor continua mostrando ao ser humano que jamais o abandonou. Ao suprir física e espiritualmente o homem, o Altíssimo se revela como Deus provedor, que sustenta a vida com os elementos da natureza e ampara todos aqueles que com fé o buscam. Seguindo para o 18. E dizendo isto, com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. O comentário: as multidões que queriam adorar e sacrificar para Paulo e Barnabé foram convencidas a desistir. Logo, os elogios e a veneração se transformaram em apedrejamento. Isso é um exemplo de como age a opinião pública. Quer dizer, facilmente persuadida, em um momento apoia, em outro diverge. De igual modo, pessoas que se seguram na inconstância da opinião alheia dependem disso para serem felizes, mostram quanto são fracas, influenciáveis e instáveis. Portanto, não há como fazer de algo vulnerável uma bússola para os caminhos. Somente a opinião do próprio Deus, revelada em sua palavra, pode dar a segurança necessária e nortear a nossa vida sem dar margens a erro. No 19, sobrevieram, porém, os judeus da Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Olha só, né? Que dois extremos. De um extremo você vê a multidão gritando que eles são deuses e vamos sacrificar a eles. E ele então explica que aquilo não estava certo, que eles eram homens como eles. Mas eu acredito no seguinte também. Esses judeus aqui perturbados, eles viajaram só para causar divisão também. Eles estavam
movidos pelo Satanás. E eles devem ter se juntado com aqueles sacerdotes desses deuses, né? Se a multidão se convence de que aquela adoração a Júpiter e a Mercúrio era errada, eles iriam abandonar a idolatria. E você sabe que a idolatria vem de imagens. Então, alguém estava ganhando quando mexe no bolso, né? Mamon. Quando mexe em Mamon, tem pessoas que manifestam. Então, eles não queriam perder aquela oportunidade de controle. Primeiro, controle sobre as massas. E depois, o dinheiro, né? Então, por isso que se voltaram. E os líderes estão ali, eles acreditaram mais nos líderes que eles viam diariamente do que dois homens que chegaram agora e fizeram milagre. Eles preferiram crer naqueles que eles já criam há muito tempo. E aqueles outros que vieram, né, de Antioquia e de Icônio, eles tinham o próprio mal no corpo deles para querer fazer as divisões. O comentário diz assim: sobrevieram, porém, os judeus. A inveja dos religiosos era tamanha que eles andaram cerca de 160 quilômetros desde Antioquia e Icônio para instigar a multidão contra Paulo, o principal orador da dupla com Barnabé. Influenciado pelos invejosos, o povo ignorou a cura que ele realizou pelo poder de Deus e as palavras de fé ministradas. Desse modo, de adorado, rapidamente Paulo passou a ser considerado digno de ser apedrejado. Quer dizer, eles foram de um extremo ao outro. Veja o quanto a inveja cega inflama o invejoso a cometer injustiça. A inveja é um mal que está presente na vida de muitas pessoas sem que elas percebam. Começa com um mau olhar, um mau pensamento, até se instalar no coração. E do coração saem os atos e as palavras que podem destruir a própria vida e a vida alheia. E aí a gente vê aqui no final, né? Arrastaram Paulo, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Agora imagine, ele estava muito ferido ao ponto de não conseguir mais se defender e foi arrastado, deixado fora da cidade para morrer. Veja o ódio que aquelas pessoas passaram a ter de Paulo, né? Primeiro amaram, dizendo que era Deus, e agora o ódio tão frenético que deixaram ele largado na estrada. 20. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Era para Paulo desistir aqui, né? Falar assim, o quê? Eu vou pregar a Cristo e vou passar por isso? Não é justo. Pelo contrário, eles mantinham-se na fé, pregando o evangelho. Ele quase morreu apedrejado. Consegue imaginar isso? Hoje as pessoas não querem passar nem por um terço do que Paulo passou, né? 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O comentário: por muitas tribulações. Ao exortarem seus discípulos, Paulo e Barnabé explicavam que seria necessário passarem por muitas tribulações ou pressões por causa da fé e do evangelho. Apesar de dolorosas, as tribulações são necessárias para a manutenção da salvação, para o fortalecimento do espírito e para a permanência da fé. Muitas são as aflições dos fiéis, mas todas servem para o seu crescimento espiritual. As pressões nos tornam mais dependentes de Deus, mais experientes e mais convictos de que Ele está no controle de tudo e que jamais nos deixará sozinhos. Talvez o diabo pensasse, né? Eu vou criar essas perseguições, eu vou criar essa pressão e eles vão parar, né? Mas cada vez que isso acontecia, haviam pessoas que a semente ficava semeada e eles se convertiam. Então, não era um trabalho infrutífero, dava muitos frutos. E continuando no 23, e havendo-lhe aliás, antes de eu volto a ler aqui o 22, confirmando os ânimos dos discípulos, ponto 1, exortando-os a permanecer na fé, ponto 2, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, 3 coisas. Confirmando o ânimo, né? A pessoa permanecer mesmo diante de tudo que leva ela a ter que se desanimar, mas ela se manter animada. 2, exortando a permanecer na fé. Hoje as pessoas,
elas se envolvem com tantas coisas que elas desistem do que elas estão fazendo ou elas mudam a direção do que elas fazem. Então, permanecer, né? A permanência, o ânimo, né? E por último, as tribulações. Elas vêm, mas importa que entremos no reino de Deus. O Senhor Jesus falou que só os violentos entram no reino dos céus. 23. E havendo-lhe por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalia e dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já havia cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relatando quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrigara os gentios à porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. E eu termino com isso: e como abrira aos gentios a porta da fé. A porta da fé um dia foi aberta para mim, foi aberta para você, está sendo aberta por meio desse vídeo. Se você não pertence a nenhuma igreja, mas você tem se interessado pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, então essa palavra está te salvando. E graças a Deus. Não sou eu, né? Eu não quero nenhuma glória para mim, mas a palavra dele. A palavra de Deus é viva e poderosa para transformar a sua vida. Que você permaneça firme até o fim, independente das tribulações e lutas que venham. Deus abençoe.